Olá, meus amigos, estamos de volta, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, os nossos entendimentos, para que todos sejam abençoados, todos. Sabe, quando alguém é abençoado através da mensagem da palavra de Deus que nós anunciamos, então nós somos abençoados. Quanto mais você for abençoada, abençoado, mais eu serei abençoado. A bênção que eu quero de Deus para a minha vida é aquela que se estende para você, aquela que desce sobre você. Você sendo abençoado, eu sou abençoado. Esse é o desejo meu, é a minha vontade, e é isso que eu oro todo santo dia, para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, para que nós possamos santificar o nome dEle, para que nós possamos, então, espalharmos a palavra dEle, o reino dEle venha sobre todas as pessoas que ouvirem a palavra dEle. E, finalmente, a vontade dEle seja feita na vida de todos que são abençoados. Graças a Deus. Olha só, pessoal. Estava pensando, muito legal isso, tá? Deus é muito grande, Deus é muito glorioso, Deus é grandioso, Deus é, oh meu Deus, é tão grande, que a gente sente dificuldade, eu sinto dificuldade para falar dessa glória que é o Espírito Santo em nós. Veja só, todo mundo tem um sonho, é ou não é? Você tem sonhos, não tem? Você tem sonhos. Todos nós, embora pecadores, ainda assim nós sonhamos. Nós sonhamos com a primeira coisa que eu queria, logo na minha adolescência, era constituir família. Eu queria me casar, mas eu não queria me casar por casar, eu não queria me casar para ter uma mulher do meu lado, não. Eu queria me casar para ter uma pessoa companheira, amiga, compreensiva, que pudesse me afagar nas horas de tribulações, ou me confortar, me dar apoio, pudesse passar para mim, naqueles momentos de tortura, a confiança em Deus, que me ajudasse na minha fé. Essa é a realidade. Eu queria alguém que me ajudasse na minha fé, para que juntos pudéssemos, então, servir a Deus. Esse era o meu grande sonho de me casar. Agora, presta atenção, que é muito forte isso. Isso é muito forte, mas muito, muito glorioso. Não é só forte, mas glorioso. É revelador, é extraordinário. O sonho, ou os sonhos da juventude que todos nós temos, seguindo os passos dos nossos pais, que é o casamento, que é a constituição de família, esse sonho vem de Deus. Você sabia disso? Ah, tudo bem, você sabe. Você sabia. Mas o que você não sabe, e vai saber agora, que Deus é assim. Ele sonha encontrar uma noiva para poder se casar com ela. Essa noiva é você
é cada pessoa que ouve a sua santa palavra. Deus quer ser um com você. Você sabia disso? Não importa se você é a pessoa mais errada da face da terra, mas Deus ainda assim quer você. Lembra quando nós falamos, e você deve ter acompanhado, que a glória da última casa será maior do que a da primeira? A primeira casa foi o templo de Salomão, que era por dentro todo coberto de ouro, e que Deus desceu na sua inauguração, da sua consagração. Deus entrou naquela casa, naquele templo. A glória dele encheu a casa. Ora, quando o profeta Ageu diz que a glória da última casa está se referindo à glória da noiva do Senhor Jesus. Das noivas que são, na verdade, uma só, que é a igreja imaculada, pura, perfeita. Não é igreja instituição física, não. É a igreja espiritual, da qual fazem parte aqueles que são selados com o Espírito Santo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, é que Deus escolheu aquele alguém para fazer morada nele ou nela. Então aquela pessoa se torna a noiva do nosso Senhor. É isso. Então, lembra que Jesus falou, só para você ter uma ideia, aquele que beber da água que eu lhe der, para você beber, você tem que ingerir no seu corpo a água, que é o Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo, ser selada, batizada com o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, então aquela pessoa se torna uma fonte. Você sabe o que é fonte? Você já viu uma fonte? A fonte, ela está sempre dando, sempre jorrando, dando e jorrando, jorrando água viva. No dia bom, no dia mau, no calor, no frio, no inverno cruel, não importa a temperatura, não importa o ambiente aqui na terra. Quando a pessoa é fonte, ela está jorrando sempre, ela está sempre dando e dando. Porque ela é fonte. Ela está, na realidade, quando ela recebe o Espírito Santo, ela passa o Espírito por onde quer que ela vá, ela jorra o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, este é o sonho de Deus. O sonho de Deus é casar com você. Esse é o maior sonho de Deus. Porque é tão grande esse sonho, é tão enorme, é impossível você perceber a sua grandeza, que Deus enviou o seu próprio Filho para que esse sonho pudesse ser realizado através do seu Filho Jesus. Por isso que é impossível uma pessoa ser salva sem o Senhor Jesus. É Ele que lava, que justifica, que perdoa, que faz a gente uma nova criatura. Ele nos justifica através da fé que Ele também nos dá. E então nos enche do seu Espírito, para que nós possamos viver um só Espírito.
o apóstolo Paulo diz, aquele que se ajunta, casa, né? Casa com o Senhor, é um espírito com ele. Como estava escrito também, Deus falou, o homem deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você é um espírito com Deus. Ele casou com você, você foi escolhida. E então o sonho dele em você se realizou e se realiza. Entende? Veja só, amiga e amigo, a coisa é tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, puxa vida. Você já viu os salmistas receberam o Espírito Santo para glorificar a Deus. Ele, o Espírito Santo, deu as palavras para os salmistas escreverem, e eles escreveram o sentimento de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Então, o salmista disse, quando ele recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo lhe inspirou para escrever, para pronunciar, para dizer assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? O que eu posso dar, ó Deus, a ti? O que o Senhor precisa que eu possa lhe dar? O que o Senhor deseja? Qual a oferta que o Senhor quer de mim? E Deus, na pessoa do Espírito Santo, lhe dá a resposta. Beba do cálice da salvação que o meu filho lhe oferece. Toma-o, beba do cálice da salvação. Então, o salmista completa dizendo assim, então, tomarei do cálice da salvação, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Lembra que Jesus, na Santa Ceia, deu o pão e depois deu o vinho e disse, olha, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós, por vós. Ali, Jesus está fazendo um casamento com aqueles que se entregam a Ele. Não dizem, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas vive uma vida alheia. Não. A crença em Jesus é casamento. Quando a gente casa com Ele, a gente casa com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, todo o nosso corpo. Tudo é entregue no seu altar. E é no altar que se casa, não é verdade? E então, é lá que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, casa com Ele. E quando ele casa com uma pessoa, quando a pessoa casa com ele, aceita tomar o cálice da salvação, então a glória de Deus desce sobre essa pessoa. Claro, ela é lavada, purificada, ela se torna puríssima, virgem, puríssima, santíssima. E então o Espírito Santo vem e faz morada nela. Ele adentra no corpo dela e faz dela uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente. É a sua esposa, é o seu noivo, ou melhor, sua noiva, a sua noiva. E noiva aqui, tanto homem quanto mulher, porque para Deus é espírito. Então, nós também que o recebemos, tornamo-nos espíritos.
Lembra que Jesus falou? Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito Santo é espírito. Então todos somos espíritos. Então não tem homem, não tem mulher. Espírito não tem sexo. Espírito é uma vida. Então quando uma pessoa recebe, aceita beber do cálice da salvação, então há ali a aliança de Deus com ela, dela com Deus. Ali é um casamento, um matrimônio. Então aquele sonho que nós, jovens, tínhamos, e muitos têm, de encontrar a pessoa perfeita, que se encaixa como a luva. E os dois fazem um só corpo, um só ser, um só espírito, uma só alma, um só objetivo. Oh, que maravilha! É isso que Deus quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. Ele não quer apenas tirar suas feridas, curar suas enfermidades, libertar você dos maus espíritos. Não, ele quer que você esteja prontíssima, virgem, purinha, 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 para então receber você. E aí vem a lua de mel. Ele entra em você e você fica cheia da alegria do Espírito Santo. Você primeiro é cheio de paz. E essa paz enche de alegria, tudo automático. É a paz, é a alegria, é o gozo da presença de Deus. E a partir dali, o seu sonho é levar o que Deus lhe deu para outras pessoas. E esse é o nosso sonho. Dizem aí, por aí, que Deus não dá asa à cobra. É verdade. Se eu soubesse, se eu tivesse uma forma belíssima, mais clara, de falar do que Deus tem colocado dentro de mim, seria uma bênção. Mas o que eu tenho, eu vou dando de acordo com as minhas possibilidades. Mas Deus é grande, que mesmo sendo falho, mesmo sendo que sou, Ele ainda usa para dar de beber àqueles que estão com sede. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Nada. Sede do mundo, sede disso, sede daquilo, não. Toda a sua sede é saciada. Ela está feliz onde quer que vá. Isso acontece entre Esté e eu. Ela estando comigo, ao meu lado, pronto. Eu estou satisfeito. É como Deus, né? É como se Deus ali junto com a gente, guardando. Não é que ela seja Deus, nada disso, mas eu quero que você entenda que o relacionamento marido e mulher é o relacionamento que Deus quer com você. Ele quer ser um com você. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela passa a ter o caráter de Deus. É o que Jesus fez. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele tinha o caráter de Deus. Então ele só queria o bem para as pessoas. Ele só queria o bem. Ele fazia o bem para todas as pessoas. E ele
não colocou sua mãe, Maria, e os seus irmãos na frente dos outros, não. Sempre ele foi benéfico para todos. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. Quando Jesus estava pregando, alimentando o povo com as suas palavras, um dos discípulos veio: Senhor, a tua mãe, os teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí, estendendo a mão, apontando o dedo, falou: olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, é meu irmão. Jesus não passou a Maria nem os seus irmãos na frente dos outros, não. Ele disse: quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha mãe. Muito legal. Jesus foi perfeito, ele tinha o caráter de Deus. E esse é o caráter de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fica aí se exibindo com línguas, falando... Fala língua estranha até para Deus, porque é língua do diabo. Muitas pessoas fazem isso, infelizmente. Desgraçado. O diabo usa pessoas fracas, enfim, que estão solteiras, né, de Deus, para bagunçar a vida delas. Então, quem tem o Espírito Santo tem a cabeça no lugar, pensa, raciocina, avalia, não vive na emoção, no oba-oba, não anda na moda, não, é ultrapassado, é meio assim, antigo, como antigamente, que é o cristão puro, verdadeiro. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo como seu marido, então ela tem vida. Primeiro, ela tem paz. Ela tem paz. E como ela tem paz, ela é alegre. Mesmo enfrentando problemas, lutas, dificuldades, ela tem paz. Ela tem o gozo da paz e da alegria. Oh, minha amiga, meu amigo, esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é morar em você, fazer de você, do seu corpo, a morada do Espírito Santo, que é o casamento, que é a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Israel, com Davi. Deus fez aliança com os servos do passado. Ele faz aliança conosco, quer dizer, casamento, matrimônio, quando nós o aceitamos, quando nós nos entregamos. Que darei eu ao Senhor? Qual oferta maior para Deus? É a sua vida. Você tem que ser a própria oferta para que Deus venha possuí-lo e fazer de você uma cidadão do reino dos céus, um cidadão celestial, uma cidadã celestial. Não importa o que você fez de pecado, de maldade, não importa. Se você toma o cálice da salvação, se você se rende, se você se entrega, porque o casamento é isso. Os noivos vão para o altar e lá no altar um jura fidelidade para o outro, empenha a sua palavra para o outro. Deus empenha a palavra dele por você e fica esperando que você venha empenhar a sua palavra de honra, de verdade, sincera, para com ele, para que ele desça sobre você. Por isso que muitas pessoas não casam com Deus, porque elas não são sinceras. Não são sinceras.
elas falam da boca para fora. Elas aceitam Jesus da boca para fora. A oferta delas é material, é física. Mas o espiritual, ela não dá. Porque ela não abre mão das suas vontades, do seu coração. Ela quer manter o seu coração sob o domínio de si mesmo. Porque ela não confia na vontade de Deus. Ela não confia que Deus vai fazer o que ela quer que seja feito. Então, ela fica, não casa, não há casamento, porque Deus conhece o coração. Ele empenha a palavra dele por aquele que empenha a sua palavra para com ele, de verdade. Aí sim há casamento. Enquanto não houver esse empenho da parte nossa, a pessoa fica sem receber o Espírito Santo. Mas você agora já sabe o que tem que fazer. Dia 11 está aí, nós vamos começar o jejum de Daniel, um jejum de sacrifício de informações, entretenimentos, qualquer que seja as notícias, nós vamos deixar os pensamentos nossos disponíveis para ouvir a voz de Deus, chamando: toma o meu cálice, eu te escolhi, pode tomá-lo, o cálice da salvação. Tá bom? Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você compreendeu? Deus tem o seu sonho focado em você. É isso aí. Ele sonha possuir você. Ele sonha fazer do seu ser, do seu corpo, morada do seu Santo Espírito. Ele sonha descer sobre você da mesma forma como desceu lá no templo que Salomão havia erguido. Ele sonha fazer de você a morada dele. Deus abençoe. Aliás, hoje, às 8 da noite, em ponto, nós estaremos clamando, fazendo um clamor, uma súplica, um gemido diante de Deus por aqueles que estão frios, fracos, debilitados na fé, mornos, desigrejados, aqueles que estão caídos. Você quer voltar ao primeiro amor, hoje, às 8 horas da noite. Agora, faça o possível e o impossível para chegar na hora, porque eu, quando começo a reunião, eu dou tudo o que eu tenho. É naquele momento. Se você chegar atrasado, não sei o que vai acontecer com você, mas eu sei o que eu vou fazer quando chegar 8 da noite, em ponto, aqui no Templo de Salomão. Faça isso. Se você realmente tem interesse, se você realmente tem sede para beber da água da vida, a pessoa tem que ter sede. Não é curiosidade, não. É sede. Se você tem sede de receber a glória que desceu sobre a primeira casa, que será maior do que a da primeira casa, então hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Eu sei que tem problema de greve, de ônibus e tal, tem um monte de problema. Bispo, mas tem problema. Minha amiga, meu amigo, quem tem sede, vai à fonte. É ou não é? Quando a gente está com fome, a gente não espera, a gente faz qualquer negócio. Vem a pé, vem de charrete, vem a cavalo, vem de bicicleta, vem de lambreta ou motocicleta, vem de um jeito que puder vir, mas vem. E são esses que recebem, aqueles que vêm com sede, aqueles que sacrificam. Esse é um sacrifício. Esse é um sacrifício. Puxa, não tenho ônibus, eu não tenho carro, eu não tenho quem me leve, eu não sei o quê, eu vou a pé. Poxa, bicho, mas isso é... Quando a gente quer beber da fonte, a gente vai onde quer que a fonte esteja jorrando, não é verdade? Deus abençoe e até logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.